Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para os irmãos no livro de Êxodo, do capítulo 1 até o versículo 14. Fala sobre a Páscoa e de que maneira a Páscoa tem que ser celebrada. E da maneira que os irmãos e até mesmo os que não aceitaram Jesus como um salvador pessoal na vida deles, eles também comemoram a Páscoa. Mas vamos ver se estão comemorando a Páscoa da maneira que Yahweh, o Eterno, manda. Vamos ver, mostrar para os irmãos se está certo ou se está errado. Para mim, meus irmãos, não está certo não, está errado. Mostrar para os irmãos a verdade. O título na minha Bíblia fala assim: a Páscoa de Deus, a libertação. A libertação, meus irmãos. Disse Yahweh a Moisés e a Arão, na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano, meu irmão. Primeiro mês do ano é janeiro. Não é abril, não. É janeiro. Vocês vão entender. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Dia 10, meus irmãos, de janeiro. Não é dia 9 de abril, não. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Então, meus irmãos, se a família era de 10 pessoas, 5, o animal não poderia ser grande, não. O cordeiro não poderia ser grande, não. Poderia ser pequeno. Eu vou entender. O cordeiro será macho, sem defeito. E de 1 ano, vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Entre 1 ano, meus irmãos. Sem defeito. Não poderia ser com defeito, não. Nem doente. Bom e sadio. E os guardareis até o dia 14, meu irmão. Se revelando. Até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolhará à tarde. À tarde, meus irmãos. Para comemorar a noite. À noite. Fazer toda a preparação no dia 14 de janeiro. Para de noite comemorar. Vocês vão ver. E tomarão um pouco do sangue e tomarão um pouco do sangue, meus irmãos. Não quer dizer para beber, não. Vocês vão entender. E tomarão um pouco do sangue sobre os 2 umbrais e sobre as vegas das portas das casas, em que o comerem, naquela mesma noite. Tá vendo, meu irmão? Aquela noite.
comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados e ervas amargas. A comerão. Tá vendo, meus irmãos? Tinha que ser assado, não cozinhado. Não cozinhado, porque nos tempos de hoje, as pessoas, os irmãos, estão fazendo errado. Comendo carne assada, peixe, comendo carne cozinhada, peixe cozinhado, no coco, tudo. Está errado. Não está obedecendo a palavra de Yahweh, o Eterno. Não estão. Então não, meus irmãos. Estão desobedecendo. Vocês vão entender. Não comereis dele nada cru, nem cozido, aí, ó, em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos. Será assado em brasa. Tem que ser assado, meus irmãos, e não cozinhado. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Tá vendo, meus irmãos? Não poderia sobrar nada. E se sobrasse, queimasse. Queimasse tudo. Ao comer, estáis prontos. Olha aí. Para partir. Cinto atado. Sandálias nos pés. E cajado na mão. Comereis às pressas e a Páscoa do Senhor. Tinham que comer depressa de noite, porque era a Páscoa do Senhor, eterno. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quer dizer que Deus iria provar para os deuses do Egito, aquele povo que adorava outros deuses, ia mostrar para eles que somente ele era Deus. E é Deus. Somente ele, mais nenhum. Então Deus não só ia mostrar para os deuses do Egito, aquele povo do Egito, não. Até mesmo para o povo dele. Para o povo de Israel. Vocês vão entender direitinho. Trazendo conhecimento da verdade para os irmãos entenderem. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante a praga de destruição. Não vos castigarei quando eu feri o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrarei como uma festa perene para Yahweh nas vossas gerações, e o celebrarei por decreto perpetualmente. Tá vendo, meus irmãos? Porque Deus, ele disse que iria mostrar para os deuses do Egito que somente ele era Deus, ia dar juízo a eles, para que eles não forçassem, obrigassem o povo dele a adorar os deuses deles lá dentro. Não. Para que o povo deles também deixasse, esquecesse
os costumes deles lá do Egito, para que eles não viessem a praticar as maneiras que os pessoal do Egito praticavam, queriam que eles praticassem. Tá vendo, meus irmãos? Por isso eles maltratavam os filhos de Yahweh, os escolhidos do Eterno. Então, meus irmãos, será que estamos, no tempo de hoje, comemorando a Páscoa de Yahweh o Eterno, como ele mandou? E ele diz que é o princípio dos meses, janeiro, dia 10 ao dia 14. Então, se é em janeiro, dia 10 ao dia 14, por que as pessoas nos tempos de hoje ainda estão comemorando a Páscoa do Eterno no dia 9 de abril? Mudaram. Não foi o Eterno que mudou, não. Não foi ele que mudou, não. Foi as pessoas que mudaram. Trazendo os costumes dos egípcios, dos deuses dos egípcios. Aí trouxeram. Pegaram de novo. Aí será que Yahweh o Eterno está feliz, contente? Não. Ah, não. Porque as pessoas pegaram, desobedeceram mais uma vez. Estão comemorando errado. Quando ele diz que a carne do cordeiro tem que ser comida. Primeiro tem que assar. Na grelha tem que ser assada. E depois comida. Com pão. Com pão, meus irmãos. Não é com peixe, arroz, feijão, macarrão, coco, carne, cozinhado na água, não. Que ele está dizendo que não é com água, não. Nada com água. Tem que ser assado. Então, meus queridos amados irmãos, vocês entendam. Se vocês estavam praticando dessa maneira, dia 9 de abril, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, meus queridos e amados irmãos. Até mesmo os que não aceitaram Jesus ainda como único salvador pessoal da vida deles, que estão comemorando a Páscoa do Eterno dessa maneira. Está errado. Como é que Deus ele pode nos livrar das pragas, das doenças, das enfermidades? Como é que pode? Vai não, meus irmãos, que está desobedecendo. Está desobedecendo, desobediente. Então, meus queridos amados irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês adquiram conhecimento da verdade com essa palavra que eu estou falando para vocês. Até mesmo Jesus Cristo, antes de ele ser morto, crucificado, ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, porque é o meu corpo que é repartido por vós. Depois ele pegou o vinho e disse: tomai e bebei, porque é o meu sangue que é derramado por todos vós para a remissão dos pecados, a salvação.
Tá vendo, meus irmãos? Agora, por que Jesus não comeu o cordeiro? Porque ele mesmo era o cordeiro. Quando ele disse aqui é o pão, que é o símbolo do meu corpo, então é a carne. Então ele é o cordeiro, meus irmãos. Aquele cordeiro lá do Egito, quando o Eterno Yahweh mandou matar, comer assado, simbolizava o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias. E o sangue que foi posto nos umbrais da casa, de cada morador, de cada pessoa ali, naquele lugar ali, era o próprio sangue de Jesus que simbolizava. Simbolizava o sangue de Cristo. Por isso que o Eterno disse, não eu vier, quando eu trazer as pragas, para matar e destruir os egípcios, os filhos, os primogênitos, até dos animais, quando eu ver esse sangue nos umbrais, na porta de vocês, passarei adiante para livrá-los. Para livrá-los. Tá vendo, meus irmãos? E o Eterno, Ele quer que a gente obedeça. Obedeça e não desobedeça. Tá vendo, meus irmãos? Porque Yahweh, o Eterno, Ele lidera. Ele lidera os obedientes. Os obedientes. E os desobedientes, quem lidera? Não é ele não, é o próprio diabo, é quem lidera. Porque é desobediente, que desobedece até que desobedeceu ele desde o começo do mundo. Então, meus irmãos, é uma simples palavra que eu vou dizer mais para vocês. Jesus, o Messias, ele lidera os anjos e os obedientes, que somos nós. E Satanás lidera os anjos rebeldes que se rebelaram contra Yahweh, o Deus, o Eterno. E ele mesmo. E os rebeldes. Ele lidera. Então, meus irmãos, que vocês pensem direitinho quando chegar o dia, o ano, que é todos os anos que comemora a Páscoa do Yahweh, do Senhor, do Eterno, todos os anos. Não é abril, não. Não é dia 9 de abril, não. Vocês prestem atenção. Tragam o verdadeiro conhecimento. Deixe o verdadeiro conhecimento entrar na mente de vocês, no coração de vocês. Viu, meus irmãos? Então deixa Yahweh, o Eterno, tirar toda a praga, toda a maldição que vier sobre os rebeldes, passar adiante de nós, de vocês. Tá vendo, meus irmãos? Então, que essa palavra seja um exemplo. Não somente essa palavra, que a lei, o mandamento de Deus seja cumprido, seja obedecido, que todos nós obedeçamos pelo pé da letra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos, e comigo. E que os outros que não aceitaram Jesus ainda como único Salvador, os rebeldes, que se arrependam enquanto é tempo. E aceite o Messias, o único Salvador pessoal da minha vida e da vida de vocês e da vida de todos eles. Há muitas palavras, meus irmãos. Há muitos versículos
que fala sobre o arrependimento. Muitos, mas quando as pessoas, eles vê os pregadores pregando sobre pecados, adultérios, não aceitam. Querem flores. E eu não prego para defunto, não. Porque defunto é quem recebe flores. É quem quer flores. Eu prego para quem é vivo. Que quer conhecer a verdade, saber a verdade. Viu, meus queridos amados irmãos? Fica com Deus e com essa palavra na mente de vocês, que vocês guardem. Amém.